Olá, queridos amigos do GIC, Grupo de Estudos Espíritas Iluminação Crística. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Eu agradeço pelo convite para estarmos juntos pela primeira vez, em especial neste 30 de dezembro de 2020, neste ano, um ano histórico, não é, para a humanidade terrestre. Então, um ano que envolveu fatos muito importantes, muito significativos, e eu diria mesmo que vai ser um ano que vai marcar a história da humanidade de um modo muito grave, porém não menos importante, né? Então, se nós tivemos aí, ao longo da história, anos que foram muito importantes e decisivos para a mudança de paradigma da humanidade, né? Da cultura, o paradigma das buscas, vamos dizer assim, das buscas, né? De um modo geral, da humanidade, esse ano também vai se incluir nesta categoria. Muito embora, amigos, nós, e de um modo geral, não tenhamos ainda sequer noção disso. Olha bem, nós sequer temos a noção da importância desse ano de 2020. Teremos à medida que o tempo avançar e nós vamos então perceber o que foi desconstruído em nós, em termos de pensamento, de valores, né, de paradigma. Nós vamos falar até um pouquinho sobre isso hoje, né, no nosso tema. Nosso tema é coragem moral, é um tema bastante relevante e que tem a ver muito com a tese espírita, que não é nada mais, nada menos do que a expressão central da moral do Cristo, né? Então, vocês que são um grupo de estudos de iluminação crística, né, vão encontrar mesmo no aspecto moral a grande relevância da mensagem, né? A grande relevância da mensagem do Cristo, que não está, exatamente nas curas, em outros fatos da vida dele, ou das circunstâncias, dos aspectos históricos, enfim, mas exatamente na força da sua mensagem e na força moral da sua mensagem. Até porque as próprias curas, elas tinham uma mensagem de natureza moral, né? Se nós analisarmos, ela tinha essa mensagem, né? Qual é a mensagem da cura? A mensagem é: a matéria está a serviço do espírito. Então, quando ele diz, após uma cura, a tua fé te curou, ele está dizendo isso. Vamos refletir, essencialmente, ele está dizendo isso. Então, o indivíduo apresenta-se para ele com uma determinada patologia, né? E ele conduzia o indivíduo a fazer aquela tradicional pergunta: que queres que te faça? Ou tu crês que eu te posso curar? Ou algo do gênero. Quer dizer, levando o indivíduo a refletir primeiro sobre a patologia dele, né? Ela existe, porque nós temos um hábito de, na verdade, ignorarmos as patologias, aquilo que elas querem dizer para todos nós. Estamos aí, estamos falando de 2020, seus desafios, né? Então estamos vendo a Covid, né? O que a Covid diz para a humanidade? Precisamos curar a Covid apenas? É da Covid que se trata? Não tínhamos antes outras patologias também, de certo modo, disseminadas,
Muitas, né? Não tínhamos, não estávamos e ainda estamos vivendo uma epidemia, não uma pandemia, mas uma epidemia de suicídios, né? Quase pandêmico o suicídio. Antes da Covid, a cada 40 segundos uma pessoa se matava no mundo, um dado estatístico. Quer dizer, imagine o que é isso, né? Podemos até dizer pandêmico, né? É muito forte, é muito intenso. Então, quando ele remetia o indivíduo a primeiro tomar consciência da sua patologia e depois perguntava ao indivíduo o que o indivíduo queria, eu quero curar-me. Então ele dizia, ele promovia a ação do seu magnetismo, dele, Jesus, para o indivíduo. Então ele deslocava uma quantidade, uma cota de energia para restaurar a energética do indivíduo e desbloquear o nível corporal, né? A nível perispiritual, com consequência corporal. E depois ele dizia, a tua fé te curou. Ou seja, uma força fundamental do espírito, do próprio indivíduo, atuou sobre ele mesmo a fim de restabelecer a saúde. Mas isso representava a saúde moral do indivíduo? Não. Mas ali estava o quê? Um fenômeno físico, mas que tinha, na verdade, que buscava, na verdade, uma repercussão de natureza moral. É isso que ele queria. Ele queria que o indivíduo passasse a ter uma nova medida, né? Porque o que é um valor moral? Um valor é uma medida. Um valor moral. Uma nova medida de Deus. Era isso que ele queria. Então, 2020 é este ano. Né? Tivemos um ano muito significativo. O ano de 2018, o ano de 1918, quero voltar aos 100 anos, né? 1918, com aquela pandemia também da gripe, né, que matou, dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro, mas que já havia se encerrado. Ali estava tudo junto ali, né, 1918, 1919, por aí 1920, esse período todo juntinho ali, havia se encerrado ali recentemente, que a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, termina em 18. Quer dizer, aquele bloco de anos ali, aquele grupo ali, ele vai estabelecer uma modificação muito severa na humanidade. Muito severa mesmo. Né? Porque estávamos ali diante de uma mudança de paradigma. Então tudo ali passou a ser novo. E em 19 tivemos o quê? Ainda a Revolução Russa, né? Que foi outro fator decisivo do ponto de vista político, ideológico, geográfico, social, religioso, tudo que nós pudemos pensar estava envolvido ali naquele fato. Foi um fato histórico também muito importante. Não estou dizendo que é melhor ou pior um sistema, um regime ou outro, não se trata disso aqui, estou falando do fato em si e da sua repercussão. Então 2020 foi um ano de desafios, que vai exigir do indivíduo essa coragem. Coragem aí, amigos, coragem moral não significa valentia. Valentia é uma outra coisa. O valente é alguém que pratica atos, muitas vezes irresponsáveis, de exposição da própria integridade física, da própria vida, da própria sobrevivência, para defender valores da personalidade. Valores da personalidade, que são valores transitórios. Normalmente são valores corporais, são valores físicos, são valores materiais. Não é? Então, há pessoas que defendem a sua reputação, a sua imagem, e se expõem dentro disso, defendem às vezes um ponto de vista. Quantas vezes as pessoas não foram para um duelo por conta de defesa de ponto de vista? Duelo de morte, né? O duelo de morte. Não um duelo de palavras, um duelo de morte. Né? Então, a coragem, ela é diferente, ela é
uma expressão de firmeza de espírito. A coragem moral, ela é uma firmeza de espírito, fruto das resistências morais. Fruto das resistências morais, ou seja, fruto das resistências criadas, estruturadas, edificadas no indivíduo a partir das novas medidas no sentido de dimensão, das novas dimensões que o indivíduo passa a ter sobre a vida, sobre Deus. Então notem que o valor moral mais significativo dentro, ou pelo menos inicialmente mais significativo, é a medida da imortalidade, a medida de que se é espírito. Por isso há esse grande conflito entre as duas escolas de pensamento na humanidade. A escola materialista, que diz que tudo está entre o berço e o túmulo, não há nada antes, ninguém pré-existe, nem ninguém sobrevive ao túmulo. Então, o modo de pensar, de estruturar uma ética no materialismo é uma. A ética espiritualista é outra. Agora, dentro do espiritualismo, existem várias concepções dessa imortalidade, dessa ação de Deus. Aí é o universo. São das religiões, das diversas crenças e modos de pensamento, que não vamos entrar nisso hoje, mas é nesse sentido. Então a coragem moral, ela é uma virtude. Ela é uma virtude porque ela estabelece uma resistência para o enfrentamento dos desafios. Porque são os desafios, tudo aquilo que sucede em uma caminhada e que deve ser ultrapassado, vencido, superado, entretanto, recolhendo da experiência os valores apresentados. A gente não vai viver uma experiência por viver e não recolher dela aquilo que tem que ser recolhido. Trazer para si uma dimensão nova, ampliar a sua dimensão moral. Se isso acontecer, nós vamos precisar repetir a experiência. Nós vamos precisar repetir, porque você não pode saltar um valor moral. Você tem que absorvê-lo. E será assim para cada um em momentos diferentes. Porque as percepções são diferentes. Os momentos evolutivos são diferentes. Então é óbvio que as experiências são diferentes. Há pessoas que conseguem perceber uma proposta da vida em relação a e outras não. Seguem com o mesmo modelo, o mesmo padrão, a mesma estrutura de pensar, de agir, de sentir. Então é nesse sentido que nós vamos falar em valores elevados, moralmente elevados, que são os valores trazidos por Jesus. O que Jesus trouxe? Jesus trouxe uma medida nova de Deus, uma dimensão nova de Deus. Um Deus que punia para um Deus que amou. Por isso ele instaura a nova era na humanidade. Ele divide a humanidade. Antes dele e depois dele. Antes de Jesus e depois de Jesus. Do Cristo, AC, DC, Então, é com essa elaboração que ele traz, e obviamente dentro de um processo educativo muito integral, um processo educativo integral, porque houve um discurso, ele faz um discurso na abertura da sua vida pública, que é o Sermão da Montanha, e depois ele vive o discurso. Então é educador por excelência, não é um educador apenas de palavras, de discursos. Eu estou aqui fazendo uma palestra, mas ninguém sabe se eu vou viver o que eu estou dizendo. Mas ele não, ele fez o discurso e viveu. Por isso ele se tornou inesquecível, intransponível e insuperável, porque ele viveu.
Encontramos muitos líderes religiosos que dizem, mas não vivem. Né? Estão bem distantes bem distantes de uma elevação de valores morais. Então, amigos, é nesse sentido que ele vai construir todo um sistema, né? Eu não gosto nem de usar muito essa palavra sistema, porque de regra os sistemas são fechados, mas vamos usar assim para a gente compreender. Uma nova era, uma era calcada, uma era marcada pelo amor incondicional. Não é o amor, porque o amor já existia antes de Jesus, é óbvio, mas o amor antes de Jesus era um amor condicional. Havia condições para se amar. Normalmente condições, ou condições religiosas, se não estivesse na escritura ali, você estaria fora de um grupo imenso. Né? Se você não pertencesse a uma determinada família, você também estaria fora. Mas ele traz um amor onde todos estão dentro do coração, que é o amor incondicional. Né? Por isso ele é o mestre, por isso ele traz o novo, por isso, como ele mesmo diz, eu sou a vida. Ele traz a vida. Porque tudo que estabelece a limitação para amar é contrário à vida. Ele diz, eu sou a vida, porque inclui todos, inclui tudo, inclui todas as coisas. Deus não era para ser temido, olha como ele diz, mas Deus era para ser amado. Então ele estabelece um sistema de amor, né, versus contrário ao sistema do rigor. Hoje encontramos cristãos rigorosos, quer dizer, em tese não são cristãos, né? Porque ele não traz um rigor. Ele pode trazer até disciplina, mas disciplina não é rigor. Né? Tema para um outro dia. Mas disciplina não é rigor. Rigor é positividade de um modelo. Né? É você impor um modelo a alguém. A disciplina é você impor uma caminhada no sentido reto para uma meta, mas impor a você, não aos outros. Eu não posso obrigar meus filhos a serem disciplinados. Eu posso dar o exemplo da disciplina para que eles, em percebendo isso, queiram ser disciplinados. Mas isso, eles não são obrigados a isso. Eles têm livre-arbítrio, são livres para isso. Sofrerão mais ou não. Eu não estou dizendo, amigos, que eu sou disciplinado, não, viu? Não estou dizendo isso, eu estou dando um exemplo. Alguém pode ser disciplinado, mas não vai impor o seu deslocamento direto para uma meta, né, a outras pessoas. Tanto que muitos avançam e outros ficam parados. Porque ser disciplinado reclama do indivíduo coragem moral. Estamos falando de metas morais, né? Estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando do disciplinado nas profissões. Né? Um desportista tem que ser disciplinado. Né? Um grande executivo tem que ser disciplinado. Um gestor tem que ser disciplinado. Mas não precisa nem ter religião. Então eu não estou falando de coisas religiosas ou morais. Não estou falando disso. Estamos falando da disciplina aí do ponto de vista geral, mais focado no campo moral, no campo espiritual. Então, nesse sentido, a grande contribuição do sistema, ou seja, da era que Jesus traz, é que nós precisamos ingressar no estado de renúncia, no estado de resignação. Resignação que é o ápice, vamos dizer assim, da moralidade. Os espíritos dizem a obediência ao consentimento da razão, entender a razão, entender os motivos, o intelecto é ativado, a experiência vivida é ativada, mas eles dizem é necessário também haver o consentimento do coração. Isso precisa ser sentido, isso precisa ser vivido. Aí eles falam de resignação. Né? Resignação. Mensagem de Lázaro, né? Até no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar da resignação. Então a resignação é esse estado de coragem moral que faz com que o indivíduo ele aceite, mas atue. Né? É um estado dinâmico, não é um estado de inércia. Então muitas vezes confundimos isso. Confundimos
a resignação com uma aceitação estéril, onde há uma ineficiência das próprias forças, o que não é isso. No ato da resignação há muita ação. A Madre Teresa era resignada, a irmã Dulce era resignada, o Gandhi eram resignados, mas não eram o quê? Não estavam paralisados. Não estavam paralisados, ao contrário, estavam numa dinâmica interna muito grande e que manifestavam também uma dinâmica externa porque praticavam atos elevados, atos de amor, atos em favor da comunidade, atos em favor da sociedade, naturalmente, porque já estavam intimamente pacificados, porque o amor pacifica. Então essa elevação é uma elevação sem medo. O medo paralisa. A coragem dá a dinâmica necessária para se prosseguir na busca desses valores elevados. No materialismo não vai poder haver isso. Né? Não vai, porque a proposta materialista é, após a morte é o nada. Ou seja, não existe vida futura. Vida futura está aqui agora, nessa encarnação. Nasceu, foi se estabelecendo, construindo os elementos próprios dos seus ganhos, das suas buscas, estabelece uma emocionalidade muito condicionada ao ter as coisas, ao possuir, porque aí vai vigorar bastante uma base instintiva, que é a base que se refere a uma segurança, e aí você é feliz se você está dentro dessa base de segurança ou não. Não quero nem falar de vários fatores que vão começar a, vamos dizer assim, desestruturar essa base. São vários fatores que incidem sobre o espírito encarnado, sobre o indivíduo, né? Levando ele a não ter tanta certeza de que não há vida futura, vida após a morte, né? Então é nesse sentido. Aqueles que têm coragem moral, eles são aqueles que já enxergam uma vida real, né? Eles são esperançosos, né? São esperançosos e esperançados. Eles sabem que existe uma vida espiritual. Eles sabem que Deus existe. Isso muda tudo. Ou seja, após a morte não existe o nada. Tanto que Kardec chega a ponto de dizer: o nada não existe. O nada é uma criação ilusória do materialista. O nada não existe. Não existe o nada. Sempre haverá o dia seguinte. Sempre haverá o dia seguinte. Uma vez na vida, diz Joana de Ângeles. Sempre na vida. Né? Então, amigos, a ausência da coragem moral resulta em desequilíbrios psiquiátricos. Olha aí, Joana de Ângeles. Ela traz essa reflexão no livro Tesouros Libertadores, psicografia de Divaldo Franco, naturalmente. Então ela vai dizer isso. A ausência de coragem moral resulta nos desequilíbrios psiquiátricos, quando o psiquismo começa a se desestabilizar. O indivíduo vai perdendo a sua integridade psíquica, a sua lucidez, e começa a tomar decisões com base em uma vida meramente corporal, meramente material. Mas isso acontece porque a vida material se torna para o indivíduo insuportável. Os medos são muito intensos, por tudo. Medo de morrer, né? Porque você morrer não vai deixar de existir. Mas você vai continuar existindo, porque somos imortais. O corpo não, mas o psiquismo, sim. Em espírito, sim, continuaremos existindo. Continuaremos escolhendo, continuaremos decidindo, continuaremos sentindo. Somos uma individualidade. Somos uma individualidade. Mas esses desequilíbrios psiquiátricos terminam também conduzindo o indivíduo à prática de atos autodestrutivos. Não é? Prática de atos autodestrutivos, atos contrários à própria vida.
Em muitos casos, são atos de suicídio. Suicídio direto, aqueles que não suportam mais a vida porque não veem motivo para viver, e aqueles que praticam atos de suicídio indireto. Né? Excessos de muitas coisas, desregramentos, enfim, a vida posta em perigos desnecessários, os esportes radicais. O que são os esportes radicais? É você expor a sua vida desnecessariamente. É uma corda que pode quebrar, é um aparelho que pode não responder adequadamente a um exercício, né, que foi feito, estava sendo feito, né? Enfim, intercorrências no momento daquilo que você está realizando, aquele ato que você tenta dizer que é esportivo, mas não é. É um ato de exposição da própria vida. Né? Então, amigos, a situação não é tão simples quanto pareça. Por isso a necessidade da autoevangelização. A evangelização de si mesmo, a compreensão, a identificação dos valores reais trazidos por Jesus. Note como ele diz, eu sou a verdade. Olha como ele fala. Não é assim que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então, ele apresenta os valores reais. Como? Com o livro, tome aqui o livro, eu estou escrevendo esse livro para você aprender. Não, ele era a verdade. Ele era a verdade, ele já era o livro. Cada ato dele revela a verdade. É isso que ele quer dizer. Não é a verdade escrita em um lugar, é a verdade vívida. É verdade vívida. Ele vivia aquilo. Né? Ele vertia a verdade. Porque era a verdade. Então é muito diferente. Né? É muito diferente nesse sentido. Daí a necessária coragem para querer ser. Né? Querer ser, que se contrapõe a querer ter. No querer ter, eu me confundo com os objetos. Eu me confundo com as coisas. Eu me julgo uma coisa e julgo as outras pessoas coisas. Um fenômeno psicológico chamado de coisificação, né? Transformar tudo em coisas. Mas todo mundo que usa alguém também se permite ser usado. Olha aí. Quantas pessoas abrem mão da dignidade para ganhar dinheiro? Muitas. Muitas se vendem. Vendem seu corpo. Vendem sua conduta. Vendem a sua lucidez. Renunciam a ela para ganhar dinheiro. A questão é, vale a pena? Há determinadas exposições que o indivíduo se submete, que ele só vai ter noção do estrago do que ele fez décadas, às vezes, na frente. Tem os realities aí, né? Que tem muitos. Nem uma censura quem faça isso. Mas no campo emocional, ele só vai ter noção disso depois. Então, amigos, não é uma questão tão simples. Então, o primeiro ponto é a necessária coragem para querer ser. Querer ser o quê? Aquilo que se é internamente. O ser que se é. É revelar, manifestar a individualidade que se é. Ou seja, o ser único que se é. Nós somos singulares, nós somos únicos. E isso nós vamos chamar, numa etapa psicológica, de autorrealização. Realizar o ser que você é. Não o ser que a sua personalidade manifesta. Que nós manipulamos muito a personalidade, aquilo que apresentamos para a sociedade. Em tempos de selfie, né? Então, é ativar a vontade de querer ser. Ou seja, querer ser melhor. Não melhor que alguém. Querer ser alguém melhor. Porque a nossa essência é divina. Portanto, a nossa essência é a essência do amor, é a essência do bem.
só estaremos revelando a essência no bem. Tanto sim que os espíritos vão dizer a Kardec que o mal é um estado transitório. Olha aí. O mal é um estado transitório. O mal não é um estado definitivo de ninguém, porque nós estamos progredindo, evoluindo. Nós estamos transitando para um estado de perfeição, ou seja, um estado de manifestação plena de todas as nossas forças. Então, esse querer ser é decisivo. Mas para isso é necessário ter coragem. É necessário ter medidas da vida que nós apliquemos aos desafios que vão se sucedendo. É preciso ter coragem. Né? A depressão, a meu ver, do ponto de vista moral, espiritual, eu não estou falando da depressão do ponto de vista químico, do quimismo cerebral. Né? Mas mesmo o quimismo cerebral é consequência de uma não ativação das forças possíveis. Então o organismo responde. Deixa de fabricar as enzimas e os hormônios necessários para a atividade das conquistas. Aí deprimimos. Né? Deprimimos. Mas notem os que seguem intimoratos nos seus objetivos. Vão seguindo. Às vezes são pessoas que não têm nem muita cultura. Né? Tem isso também, que a gente associa muito ao conhecimento, mas existem pós-doutores que são profundamente depressivos. E qual é o problema? É uma questão de cultura? É uma questão de conhecimento? Como é isso aí? É uma questão de coragem moral. Mesmo diante das dificuldades, dos embates, né? das restrições, dos impedimentos, né? de circunstâncias muito graves, o indivíduo prossegue. Ele não é retido, por isso a coragem é uma virtude. Então é necessário querer ser o quê? Melhor. Transitar para um estado melhor, um estado moralmente melhor. Não é? Um estado moralmente melhor. Que vai levar o indivíduo a superar a dúvida. A coragem moral leva o indivíduo a superar a dúvida. A dúvida retém o indivíduo. A dúvida estabelece o medo, estabelece uma paralisia. A coragem moral leva o indivíduo a superar a culpa. O que é a culpa? É a raiva que se tem de si mesmo, por um equívoco praticado. Mas ter raiva de si mesmo não resolve o problema. Por isso a culpa não resolve o problema. Ela pode até levar o indivíduo a um entendimento de que errou. Mas é preciso você superar a culpa, você não pode se demorar nela. É preciso caminhar, mas para caminhar, ultrapassando, traspassando a culpa, é preciso ter coragem moral. Porque senão vivenciamos uma paralisia. Porque temos muitas construções religiosas punitivas de encarnações anteriores. Então, no nosso psiquismo, estão atuantes. São núcleos vivos, núcleos energéticos vivos no nosso psiquismo e levam à paralisia mesmo do indivíduo. Parou, não consegue fazer mais nada. Se você parou, acabou. Não tem que fazer mais nada. Você precisa voltar a andar. E é preciso ter coragem, a coragem moral. Né? Porque a coragem, ela vai estabelecer, ela é fruto da fé. Ela é fruto da fé. A fé é um sentimento inato, é uma consciência de que é necessário, reunir todas as forças internas para promover a integridade total. A integridade do quê? De si mesmo. Reunir as forças todas à luz do amor, porque não há movimentação de fé construtiva sem o amor, sem os contributos do amor, para haver o perdão, o auto-perdão. Perdão a si mesmo, senão não anda, não vai.
Tanto que muitos fazem autoconhecimento com rigor, não vai andar. Em um determinado ponto, você vai parar. Para se fazer autoconhecimento, é necessário amar-se a si mesmo. Não é? É amar-se a si mesmo. Então, amigos, é isso. Dissipar a dúvida pela coragem moral, né? Fruto da fé, esse sentimento inato de que há futuro, de que temos uma destinação e precisamos caminhar para lá. E isso vai gerar uma consciência de que devemos ativar as potências internas para realizar essa integridade, fazendo paz íntima. Jesus fala, bem-aventurados os mansos. Olha como ele diz. Felizes os mansos, ele quer dizer. Porque herdarão a terra. A terra será uma sociedade de mansos no futuro. Estamos caminhando para isso. Mas antes é necessário que hajam o quê? Os embates internos, os conflitos sejam notados, identificados e superados à luz do amor. Mas com coragem. Coragem para admitir-se frágil, coragem para admitir-se alguém ainda inútil, o quanto poderia ser útil. Inútil no paralelo, numa observação, num referencial do quanto poderia ser útil. Somos úteis em algumas coisas, mas não somos úteis o quanto poderíamos ser. Isso não é brincadeira, não é fácil você admitir isso. Admitir que você é invejoso, admitir que você é agressivo, de que você é violento, admitir que você é impositivo. Muitas vezes queremos impor às pessoas as nossas crenças. Mas no amor há que se libertar a si mesmo e, naturalmente, libertar o outro. Quem é o pacificador, senão aquele que conduz recursos libertadores para o outro? Então, amigos, agir com coragem é agir no sentido de promover a reflexão própria para conduzir sempre a uma nova busca. A busca vai sempre se renovando. Quando a gente alcança determinados patamares ou etapas de paz, estejamos atentos, porque mesmo ali, como temos material residual ainda de muita violência e agressividade, esse material vem para o nível do campo mais externo, para o consciente, e a gente vai precisar trabalhar ele de novo. Aí recomeçamos aí, mas claro, já mais avançados desse recomeço. Aí será necessária a oração, os contributos da oração. A oração que acalma, a oração que pacifica. Porque a oração é um diálogo, é um contato, é uma experiência direta com Deus. Quando estamos com medo, sequer oramos. Olha aí. O medo paralisa o indivíduo, porque não há valores para ir adiante. Esses valores são obtidos com a coragem moral. São novos valores morais. Mas esses valores não são impostos, eles são conquistados. Jesus traz um valor. Eu vou aderir àquele valor? Não. Vou admitir aquele valor, interiorizar aquela medida ou não. Se eu faço isso, eu atuo. Eu volto a andar. Então eu volto a conquistar. Não conquistar fora, mas conquistar dentro. Porque o reino está dentro. Eu vou ao reino, me nutro nele, para estabelecer paz íntima. Inverter essa paz. Então é nisso, é na coragem moral que o indivíduo olha para si, observa-se, vê o que venceu de desafios, que não está mais paralisado por determinados valores ou concepções apenas materialistas, já traspassou isso. Então ele se alegra, ele se sente alegre, ele tem alegria de viver. Então ele vive. Lembram de Paulo? Ele diz assim, acorda, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dos mortos. Não é o cara morto fisicamente que ele está falando. É morto internamente.
os que vivenciam uma paralisia moral. Levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. Inicia uma busca e Cristo te dará os valores necessários, as medidas necessárias para essa busca. Aí está a alegria de viver. E aí estabelecemos um bem-estar próprio, um bem-estar íntimo, um bem-estar real, porque ele é sólido, ele está edificado. Ele está edificado. Então, falamos que esse bem-estar conquistado etapa a etapa representa a nossa felicidade. Não é total, porque os espíritos dizem isso. A felicidade não é deste mundo. Por que não é? Porque estamos em meio de caminho. Ninguém que esteja em meio de caminho, ou seja, que é um meio de caminho, etapas conseguidas, estabelecidas, mas muitas etapas para estabelecer. No encontro com as novas etapas, sempre haverá o conflito entre o antigo, que guiava a gente, e o novo, que se apresenta. Então haverá sempre conflitos. Esses conflitos serão sempre mais diminuídos à medida que nós vamos avançando na compreensão do que seja a verdade. E a verdade é Deus. E a verdade é o amor. E a verdade é o Espírito. E a verdade é a imortalidade. A verdade é o bem. Muita paz para todos vocês. Estamos hoje aqui no dia 30 de dezembro de 2020. É o dia dessa palestra, né? E estamos aí concluindo este ano decisivo, importante por seus desafios e as compreensões necessárias desses desafios para toda a humanidade. Jesus nos abençoe e nos dê um 2021 de mais compreensão, porque isso representará também a ampliação da nossa coragem moral, a coragem para os enfrentamentos, a coragem para a aceitação, mas a coragem para as realizações. Muita paz. Aos queridos amigos do GEIC, Grupo de Estudos Espíritas Iluminação Crística. Muita paz.